Mr. President, welcome Senhor back to our presidente, program. bem-vindo de volta ao nosso programa. O prazer é meu, Cristiano, poder falar com você mais uma vez e falar com o povo americano. Well, that's a good thing because I want Bem, to ask isso é uma you coisa first, boa, porque eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, como é que você se sente levar um tapa na cara com 50% de sobretaxa de um maior país do mundo, que é os Estados Unidos? Olha, Cristiano, para mim foi uma surpresa, não só o valor da taxação, mas como é que foi anunciado. Eu penso que falta um pouco de multilateralismo na cabeça do presidente Trump. E ele sabe que um problema desse se resolve numa mesa de negociação. O que eu estranhei de fato? Nós estávamos negociando com os Estados Unidos já há alguns meses, o meu ministro das Relações Exteriores, o meu vice-presidente da República, que é ministro da Indústria e do Comércio, estavam negociando. Dia 16 de março, nós mandamos uma proposta para o governo americano, depois de 10 reuniões, mandamos uma proposta dia 16 de maio, dizendo o que a gente queria e o que era possível acordar. Ora, para nossa surpresa, ao invés de uma resposta à carta que nós mandamos, nós recebemos a notícia publicada, no site do presidente da República, que não foi uma carta enviada diplomaticamente como a gente costuma enviar. Eu achei que foi um erro muito grande, um equívoco, porque a carta que o presidente Trump fez está cheia de inverdades. Primeiro, ele estava sabendo que aqui no Brasil a justiça é independente. O presidente da República não manda na justiça. A segunda é que o déficit comercial não é verdade. Os Estados Unidos, nos últimos 15 anos, teve um superávit de 410 bilhões de dólares com relação ao Brasil. E terceiro, se a gente vai cobrar o imposto das Big Techs, é um problema do governo brasileiro. Ora, se a gente cobrar uma taxa alta e eles não se contentarem, se estabelece uma negociação entre o governo. É assim que funciona o multilateralismo. É assim que funciona o comércio mundial. É assim que o Brasil age. O que não pode é o presidente Trump esquecer que ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos e não foi eleito para ser imperador do mundo. Seria muito melhor se estabelecer uma negociação e fazer um acordo possível, porque nós somos dois países que temos uma reunião muito boa há 201 anos. Então ele está quebrando todo e qualquer protocolo, toda e qualquer liturgia que deve exigir o relacionamento entre dois chefes de Estado. Foi muito desagradável. Nós estamos tentando conversar com as pessoas, agora nós estamos também preparando a nossa resposta. O que eu tenho dito publicamente é que nós vamos utilizar todas as palavras no dicionário tentando negociar. Se não der negociação, você pode ter certeza que a gente vai recorrer à OMC, ou podemos recorrer sozinho, ou poderemos juntar um grupo de países e recorrer, ou poderemos utilizar a lei da reciprocidade que foi acabada de aprovar pelo Congresso brasileiro. É assim que vai ser. Eu lamento que dois países que têm uma relação histórica de 201 anos precisem estar brigando na justiça porque um presidente não respeita a soberania do outro. Mr. President, let me take Senhor presidente, deixa eu levantar algumas questões que o Trump falou. Em primeiro lugar, falando sobre, você acabou de mencionar, o procurador-geral da República, da AGU, disse que, de acordo com os dados dos Estados Unidos, o Messias escreveu que tem um superávit com seu país, que era 7,4 bilhão no último ano. De acordo com seus números, chega a quase 30 bilhões, fazendo que o Brasil é o terceiro maior contribuidor para o superávit mundial dos Estados Unidos, quando se inclui os bens e serviços. E como você diz, nos últimos 15 anos, os Estados Unidos têm uma superávit de 410 bilhões. Nessa questão do comércio, que o Trump gosta de dizer, a América está sendo explorada pelos seus... Por que ele tem essa ideia? Por que ele acha que tem um déficit com esses países todos e com o Brasil? Ou por falta de conhecimento ou por falta de assessoria. Porque o déficit do ano passado foi de 7 bilhões de dólares para o Brasil. E nós continuamos achando que os Estados Unidos continua sendo um parceiro muito relevante para o Brasil. Nós tivemos um fluxo na balança comercial de 87 bilhões. Os Estados Unidos exportou para o Brasil 47 bilhões e nós exportamos para os Estados Unidos 40 bilhões. Que são produtos que muitas vezes são empresas que levam o produto para lá e trazem o produto para cá. É uma coisa complicada que eu acho que vai ser resolvida na hora que os empresários americanos e os empresários brasileiros sentarem numa mesa e negociar para mostrar, não apenas ao presidente do Brasil, mas ao presidente dos Estados Unidos, de que a taxação foi equivocada, foi mal pensada e foi avisada no momento equivocado quando a gente estava numa mesa de negociação.
Não é possível aceitar, sabe, que um país acha que pode, sabe, ditar as regras para outro país sem sentar numa mesa de conversação. Now, Mr. President, Bem, presidente, uma segunda questão que você também mencionou é uma questão política. Aparentemente, o presidente Trump está dizendo que ele discorda com a investigação e o processo no tribunal do seu predecessor, o presidente Bolsonaro. É aqui que está o que o Trump disse. Isso é nada mais, nada menos do que um ataque sobre um oponente político, que eu sei muito, porque aconteceu comigo. 10 vezes eu fui acusado de coisas. Qual é a sua resposta para esse comentário do presidente Trump? Olha, a minha resposta, Cristiano, é que o Poder Judiciário brasileiro é independente. O presidente da República não tem influência no Poder Judiciário. Eu indico o ministro da Suprema Corte, ele é referendado pelo Senado ou não, ele toma posse e vai cuidar da nossa Constituição. Veja só, o Bolsonaro está sendo julgado não é porque ele é oposição. Porque é importante lembrar que eu perdi 3 eleições nesse país. É importante lembrar que a 5ª eleição que eu disputo, sabe, e também já ganhei 4 eleições. Eu e a minha sucessora Dilma Rousseff, vai para 5 eleições que nós ganhamos. E nunca houve ninguém nesse país que tentasse estabelecer a tentativa de golpe como o Bolsonaro fez. O Bolsonaro não está sendo julgado pessoalmente, ele está sendo julgado pelos atos que ele cometeu. Ele tentou dar um golpe, tentou derrubar a democracia, ameaçou sigilosamente, sabe, a morte do Alckmin, a minha e a do presidente do Tribunal Eleitoral Brasileiro. Ou seja, ele está sendo julgado por isso. E ontem o procurador-geral fez a denúncia. Ele certamente será condenado. Eu queria dizer uma coisa, Cristiano, para o povo americano. Se o Trump fosse brasileiro e ele tivesse feito aqui o que foi feito no Capitólio, ele também estaria sendo julgado. E possivelmente, se tivesse ferido a Constituição de acordo com os ministros, ele também poderia ser preso. Bem, nesse momento eu tenho que dizer, presidente, que o presidente Bolsonaro nega todas essas acusações, mas na maior parte o seu filho, Eduardo, que é membro do Congresso, ele está nos Estados Unidos fazendo lobby para sanções contra o Brasil. E ele queria também sanções contra o presidente do Supremo. E agora o Trump está querendo não só sanções no Supremo, mas agora sobre o povo brasileiro com 50% de tarifa. Os seus opositores têm sido fortes. O Bolsonaro está tentando obter esse resultado. Eles querem que você abandone as acusações contra ele. Veja, primeiro não é o presidente Lula que acusa. É o Ministério Público que faz a acusação. E quem julga é a Suprema Corte. O Lula não tem nada a ver com isso. É importante, Cristiano, lembrar que eu fui julgado por essa mesma corte. É importante lembrar que eu perdi 3 eleições nesse país e nunca criei nenhum problema. Perdi as eleições e me preparei para ganhar outra. O que não dá é para você não levar em conta que você teve um período na presidência da República, um cidadão que contava 11 mentiras por dia, que instigava o ódio, que abusava da democracia, achando que democracia é baderna, é de respeito aos direitos humanos, de respeito às mulheres, de respeito aos negros, de respeito aos indígenas, de respeito aos sindicatos, de respeito à Suprema Corte. Ou seja, começou a inventar que ele ia ser roubado, ele sabia que ele ia perder as eleições. Quando eu estava preso, a pesquisa dizia que eu ganharia as eleições dele. Ora, e ele então veio com essa história de que foi roubado, de que foi tentado dar um golpe, e depois, de forma covarde, fugiu para os Estados Unidos antes de me dar posse. Ou seja, esse país aqui é um país que merece respeito. E o presidente Trump tem que respeitar, sabe, a soberania desse país. A soberania da Suprema Corte, a soberania do Poder Legislativo, a soberania do Poder Executivo, como eu respeito a soberania americana. Ora, o presidente Trump tem o direito de taxar os produtos americanos, os produtos brasileiros ou de qualquer outro país do mundo. Mas seria muito mais correto a gente sentar numa mesa de negociação e na OMC negociar. Porque a verdade nua e crua é essa. O presidente Trump está querendo destruir a coisa mais sagrada que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o multilateralismo. O multilateralismo permitiu que os estados pudessem conviver em harmonia, sentados e tentar resolver os seus problemas negociando. Não é a supremacia da força, sabe, de um contra o outro. Eu vou dizer para você uma coisa. A taxação tarifária não resolve nenhum problema. Pode criar muitos outros problemas. E é importante lembrar que o tarifaço vai criar problema também para o povo americano, não é só para o povo brasileiro.
Eu aqui vou tentar resolver os meus problemas. Nós estamos conversando com os empresários, estamos conversando com os produtores agrícolas, estamos conversando com os pescadores, estamos conversando com os sindicatos. Nós vamos encontrar uma solução e vamos dar uma resposta, não pelo site, numa carta oficial do presidente da República do Brasil ao presidente Trump, para ele saber que respeito é muito bom, eu gosto de dar e gosto de receber. Yes, you just said that you would Sim, not você acabou de dizer que a sua resposta vai ser uma carta oficial e não pela mídia, não pelas redes sociais. Então, deixa eu te perguntar, como você sabe, o presidente Trump ameaçou com tarifas 50% para a China, depois voltou para trás e 50% ou mais para a Colômbia, depois a Colômbia recuou, aceitou e negociou uma outra, aceitou os deportados de volta para a Colômbia. Os povos nos vários países não querem provocar o Trump, porque será pior ainda enfrentar o Trump do que tentar chegar a um acordo. Qual seria seu plano econômico se você não concordar com o que o presidente Trump está exigindo e se você for atingido pela tarifa de 50%? Como é que você vai sobreviver? Que mercado você vai buscar, presidente? Cristiano, primeiro, se eu responder para você qual é a minha estratégia, ela não vai valer mais. Então, deixa eu lhe falar. Eu disse para você que eu estou discutindo. Eu só queria contar uma coisa para você, Cristiano. Em apenas 2 anos e meio de governo, eu criei 379 novos mercados para os produtos brasileiros no mundo. E eu tenho viajado muito. E vamos fazer um acordo com a União Europeia, vamos fazer acordo com os países do ASEAN, vamos fazer acordo na América Latina, vamos conversar com o México, sabe? E nós vamos tentar procurar novos parceiros. E não vamos deixar de levar em conta a importância que os Estados Unidos têm para nós. Eu jamais imaginei brigar com os Estados Unidos. Você sabe, eu tive uma relação extraordinária com todos os presidentes, desde o Clinton, sabe, ao Bush, ao Obama, ao Biden. E eu espero ter uma boa relação com o presidente Trump. Agora, o que é importante ter em conta é o seguinte, é que é preciso respeitar a soberania dos países. É preciso respeitar as coisas que acontecem dentro de um país, sabe? Falar em desmatamento no Brasil, o Brasil é o país que mais leva a sério a questão do clima. Nós já diminuímos 50% do desmatamento da Amazônia e o meu compromisso é até 2030 ter desmatamento zero na Amazônia. Aliás, eu espero que o presidente Trump venha na COP30, que vai ter no coração da Amazônia. Primeiro, para ele conhecer a Amazônia. Segundo, para a gente saber se os líderes estão falando a verdade quando dizem que estão preocupados com o clima. Eu quero saber se as lideranças estão, sabe, entendendo que os cientistas estão corretos ou eles acham que é tudo mentira, que não está acontecendo nada no planeta. Porque é isso que tem que dizer. Porque os países ricos prometeram, em Copenhague, em 2009, dar 100 bilhões de dólares por ano para, sabe, ajudar os países em desenvolvimento, os países pobres, e até agora nada. Agora essa dívida já está em 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Então, Cristiano, o que eu acho é que eu nasci na minha vida política negociando. Eu fui dirigente sindical, eu fiz muitas greves, eu fiz muitas assembleias, mas tudo terminava numa mesa de negociação. É na mesa de negociação que a gente resolve o problema, porque a mesa de negociação é muito mais barato do que uma guerra, é muito mais barato do que uma luta. Não só não se destrói nada, como a gente não permite a morte de ninguém. Esse país, sabe, que está falando com você, que será um país da paz. Nós não temos contencioso no mundo com ninguém e não queremos ter contencioso. Nós queremos resolver o problema numa mesa de negociação. Por isso é que nós mandamos, dia 16 de maio, as propostas para o governo americano. Bem, você fala e nos lembra muito bem que você foi um grande negociador. O presidente Trump também, ele gosta de se chamar de um grande negociador. Isso certamente significa que os dois presidentes, ele e ele, deveriam ter uma reunião para conseguir resolver isso. Mas você é da esquerda progressista, ele é da direita e tudo isso. Talvez a política de vocês dois não equivale. Tem alguma coisa que está acontecendo entre vocês dois. Você disse que o comércio do Brasil com os Estados Unidos representa 1,7% do PIB total do Brasil. Então, não é que no Brasil não poderia sobreviver sem os Estados Unidos. É isso que você disse aí para a mídia. Você acha, então, que o seu país e talvez outros, como o BRICS e outros países, serão capazes... A prova de Trump
estabelecer um comércio, um mercado separado, independente dos Estados Unidos, para se protegerem contra essas tarifas unilaterais que os Estados Unidos está impondo? Cristiano, deixa eu te dizer uma coisa muito sincera. Eu não sou um presidente progressista, eu sou presidente do Brasil. Eu não vejo o Trump como presidente de direita, eu vejo ele como presidente dos Estados Unidos. Ele foi eleito. Ele tem o respaldo do povo americano. Então não importa se eu gosto ou não gosto dele, se ele é de direita ou de esquerda. Importa que ele é o presidente dos Estados Unidos, importa que eu sou o presidente do Brasil. Nem os Estados Unidos tem outro, nem aqui no Brasil tem outro. Sou eu e ele. Então a melhor coisa do mundo é sentar numa mesa para conversar. Essa é a melhor coisa do mundo. Até agora ele tem demonstrado que não tem interesse porque ele acha que ele pode fazer das tarifas que ele quiser. A segunda coisa, ninguém quer romper com os Estados Unidos, ninguém quer prescindir dos Estados Unidos. O que nós queremos é não ser refém dos Estados Unidos. O que nós queremos é ter mais liberdade nas transações comerciais entre os países dos BRICS. Tem gente que acha que quando a gente fala fazer negócio nas moedas dos países, que a gente está querendo romper com o dólar. É importante lembrar que em 2004, Brasil e Argentina fizeram um acordo para que a gente fizesse negócio nas nossas moedas. E isso é o que nós queremos, ver possibilidade de fazer acordo nas nossas moedas sem precisar que você fique pendurado no dólar. Esse é um dado concreto. Ninguém está pensando nem em criar uma nova moeda. Nós estamos querendo apenas fazer acordo e negócio nas nossas moedas. E é importante lembrar, Cristiano, que quando você fala dos BRICS, o BRICS é de esquerda, é importante lembrar que os BRICS têm 10 presidentes do G20. É importante lembrar que 4 presidentes dos BRICS foram convidados para o G7 no Canadá. Então é importante lembrar que nós representamos 40% do comércio internacional, sabe? E é importante lembrar que nós temos 25%, sabe, do PIB mundial. Além do que, nós temos praticamente metade da população. E nós não queremos brigar com ninguém. O BRICS não foi criado para a gente brigar com o norte, não. O BRICS foi criado para que a gente, os iguais, discutam de forma iguais os seus problemas. Eu, por exemplo, tenho interesse muito na África, eu tenho interesse na América Latina. O Brasil é um país importante na América Latina, importante para a África, e nós queremos estreitar nossas relações. E nós queremos comprar e vender o que for possível. O Brasil é um país em busca de paz e tranquilidade. É assim que nós buscamos paz na Ucrânia, é assim que nós buscamos paz, sabe, em Gaza, é assim que nós queremos paz no continente africano, sobretudo no Congo. O Brasil não quer nem alimentar, nem participar de guerra. O Brasil quer paz e quer negociar. É importante que o governo americano saiba disso. Muito bem, então eu queria te perguntar, presidente, se você sente alguma empatia ou um conselho para o presidente Trump com relação ao presidente Putin. Você acabou de falar de paz na Ucrânia e você falou com o presidente Putin quando você visitou na desfile dos 80 anos do fim da Segunda Guerra, da vitória, você sugeriu que você podia intermediar, mas você também viu o presidente Trump tentando convencer o presidente Putin, tentou apresentar como negociador ou mediador, e o presidente Putin nem respondeu ao Trump. E o Trump está ficando muito frustrado com isso. Você também não teve muito sucesso com Putin para terminar com essa guerra. O que nós podemos falar para o presidente Putin, para você, presidente, ou para qualquer outra pessoa que queira terminar com essa guerra? O que fazer? Deixa eu te dizer o que deveria ser feito. Eu vou te dizer o que eu penso que deveria ser feito. Tá? Eu penso que era importante que se levasse em conta uma proposta feita pelo Brasil e pela China na criação de um grupo de amigos. Um grupo de amigos, escolhido pela ONU. O secretário-geral da ONU escolhe um grupo de amigos, de pessoas que não estejam envolvidas no conflito, vai à Rússia, ouve o Putin, vai à Ucrânia, ouve o Zelensky, e faz uma proposta alternativa àquilo que os dois querem. Porque aquilo que os dois querem, aquilo que o Zelensky acha que é a única condição para ele fazer um acordo, aquilo que o Putin acha que é a única condição, não vai acontecer. Essa guerra não vai ter vencedor. Então o que é importante é que tem uma nova proposta a ser feita. O problema é que não tem interlocução no mundo. Você acha? Eu fiquei feliz quando eu vi o Trump falar que ia negociar essa guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu fiquei feliz. Embora eu tenha divergência do Trump, eu fiquei feliz quando eu vi a notícia de que ele estava disposto a ajudar a parar essa guerra. Agora, essa semana eu ouvi ele dizer que ele vai vender mais armas. O mundo está muito estranho, Cristiano. Você veja o negócio, o mundo aumentou
os países da OTAN aumentarem 5% do PIB o seu orçamento para comprar armas. E tem 733 milhões de pessoas que estão morrendo de fome. Tem outros bilhões que não têm assistência médica. Tem outros bilhões que não têm água para beber. Tem outros bilhões que não têm saneamento básico. Esse dinheiro que está sendo carreado para comprar armas deveria estar sendo carreado para ajudar os mundos pobres a se desenvolver um pouco. Porque quando o mundo pobre se desenvolver, quem vai ganhar dinheiro são os países ricos que têm o que exportar. Mas nem essa compreensão eles têm. Então eu acho que era importante entender. Não tem interlocutor para resolver esse problema da paz. É preciso que a ONU assuma a coordenação. É preciso que a ONU assuma a coordenação e é preciso que o Putin e os Zelensky concordem com a coordenação, com um grupo de países que façam uma proposta alternativa ao que eles querem. Porque senão essa guerra não vai ter fim. E eu espero, sinceramente, que o presidente Trump, ao invés de alimentar mais armas, seja mais cuidadoso para tentar fazer a paz. Ele tem força, ele pode. A mesma coisa eu penso do presidente Xi Jinping. Ele poderia ter mais influência na Rússia. Então, se você não tiver interlocutor, essa guerra vai continuar. É como Gaza. O que está acontecendo em Gaza? O Netanyahu não respeita ninguém, não respeita a decisão da ONU, não respeita a decisão dos Estados Unidos, não respeita nada. O Netanyahu está predestinado a ficar no governo e para ficar no governo tem que fazer guerra. Tem que matar mulheres e crianças. É esse mundo que nós queremos? Os Estados Unidos fazem parte do Conselho de Segurança, a China faz parte do Conselho de Segurança, a Rússia faz parte do Conselho de Segurança, a Inglaterra faz parte e a França. Onde estão o Conselho de Segurança da Paz, o Conselho de Segurança da ONU permanente, que não resolve esse problema? Quem é o interlocutor? Ninguém. Todo dia eu vejo nos jornais, alguém pediu cessar-fogo. E no dia seguinte, Netanyahu mata mais um monte de mulher e de criança. Agora mesmo matou criança que estava pegando água. Outro dia matou criança que estava buscando comida. Ou seja, cadê a governança mundial que tem que interceder? A governança mundial deveria ser feita pelos 5 membros do Conselho Permanente da ONU, que todos eles são produtores de armas e todos eles já participaram de guerra. Os Estados Unidos invadiu o Iraque sem decisão da ONU, a Inglaterra e a França invadiram a Líbia sem decisão da ONU e o Putin invadiu a Ucrânia sem decisão da ONU. E nessa guerra de Gaza não tem interlocutor e em outras guerras da África. Então, Cristiano, falta governança mundial. Falta governança. Acho que os 5 membros do Conselho de Segurança deveriam se reunir e dizer o seguinte: olha, é preciso mudar o Conselho de Segurança porque nós não estamos tendo competência de resolver os problemas. Vamos criar uma outra governança. Aí tem que entrar a representação da América Latina, da África, do Oriente Médio, ainda tem que entrar, a Alemanha tem que entrar, o Japão tem que entrar. Ou seja, vamos mudar para ver se a gente consegue estabelecer, pelo menos, a esperança de que o mundo vai ter mais paz do que guerra. I understand. We want more peace. Eu entendo. No doubt about it. Nós queremos a paz, não tem dúvida. Eu queria te perguntar, finalmente, o que você vai dizer ao povo brasileiro quando você falar em rede nacional sobre a crise da tarifa e que é uma crise que já aconteceu em mais de uma década, a maior crise entre o Brasil e os Estados Unidos. O que você vai dizer ao povo brasileiro sobre isso, presidente? Olha, eu ainda não vejo crise, Cristiano. Eu, sinceramente, eu acho que em negociação é assim. Cada um fala o que quer, também cada um ouve o que quer. É assim. Como eu acho que o Brasil deseja estar bem com os Estados Unidos, estar bem com a China, estar bem com a Bolívia, estar bem com o Uruguai, com o Paraguai, estar bem com a Argentina, eu não quero saber quem é o presidente desse país. Eu quero saber que se tiver um presidente que foi eleito pelo povo e é com ele que eu quero negociar. Se o presidente Trump estiver disposto a levar a sério as negociações entre Brasil e Estados Unidos, eu estarei totalmente aberto e disposto a negociar com quem for necessário. Agora, o que é importante é o seguinte: a relação entre dois países não pode ser assim. Eu me considero imperador, tomo uma decisão e publico no jornal. Mas não é possível. Não é por isso não existe no multilateralismo, é no respeito. O Brasil tem dono. O dono do Brasil são 215 milhões de brasileiros, mulheres e crianças, pessoas idosas, pessoas jovens, sabe, que querem construir esse país. Estamos construindo esse país. Quando eu cheguei na presidência em 2023, esse país estava terra arrasada. Esse país estava com desemprego, esse país estava com inflação, esse país não tinha crescimento econômico, esse país, aliás, esse país estava isolado do planeta Terra. Ninguém queria vir aqui.
O Trump mesmo recebeu o Bolsonaro por 15 segundos. Nem o Trump queria conversar com ele. E agora o presidente Trump fazer uma carta para mim, colocando como condição de negociação não processar o Bolsonaro. Aí, sinceramente, não dá nem para acreditar. Eu, quando vi a carta pelos jornais, eu pensei que era um material apócrifo. E depois eu fui ver que era mesmo, sabe, uma coisa assinada pelo presidente Trump. Então, pode ficar certo que o Brasil, no momento certo, vai dar resposta à carta do presidente Trump. Pode ficar certo. E no pronunciamento eu vou falar com o povo brasileiro sobre o que eu estou pensando. E, sinceramente, pode estar certo. Pode estar certo. O Brasil não gosta de encrenca. O Brasil gosta de negociar e gosta de paz. Os nossos empresários já estão fazendo reunião com o nosso governo e eu tenho pedido aos empresários para conversar com os seus contrapartes nos Estados Unidos, porque está cheio de empresários também fazendo críticas à decisão do governo americano. No momento certo, eu então vou anunciar a resposta do que o Brasil vai fazer. E pode ficar certa que eu farei com muito respeito aos Estados Unidos, porque a gente tem que admirar, sabe, os Estados Unidos por ser a maior potência militar, a maior potência econômica, a maior potência tecnológica, sabe? E que precisa admitir o jeito de organização. Como é que você acha, Cristiano, que eu vou aceitar um cidadão presidente da OTAN que eu nem conheço, nem sei quem é, dar palpite sobre o Brasil? É preciso que as pessoas respeitem. Quando eu fui eleito a primeira vez em 2003, um cidadão que era subsecretário, sabe, do Bush, deu um palpite na economia brasileira. Eu falei, eu não quero saber, sabe, do sub. Eu quero conversar com o presidente Bush. E fui chamado para conversar com o Bush dia 10 de dezembro de 2003, quando ele estava alucinado para fazer a guerra com o Iraque. E convidou o Brasil para participar da guerra. Eu disse para o presidente Bush, a guerra do Brasil é contra a fome no meu país. Tem 54 milhões de pessoas passando fome. Eu não conheço Saddam Hussein, nunca fui no Iraque, está a 14 mil quilômetros do meu país, eu não quero guerra. Eu quero é fazer uma guerra contra a fome e vou acabar com a fome. E acabamos com a fome no país. Agora, se eu voltei 15 anos depois, tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Vou acabar com a fome este ano ainda, Cristiano. Este ano. Porque o meu lema aqui no Brasil é cuidar do Brasil, cuidar do povo brasileiro, não é cuidar dos interesses dos outros. É assim que eu ajo, é assim que eu acho que todos os presidentes deveriam funcionar. E é assim que eu peço ao presidente Trump. Sabe, o Brasil é um aliado histórico dos Estados Unidos. O Brasil preza a relação econômica entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas o Brasil não aceita imposição. O Brasil aceita negociação. E que vença quem tiver razão. É assim que eu vou tratar essa nossa relação, que eu tenho tempo ainda, até o dia 1º de agosto, para dar minha resposta, sabe? E ela será dada da forma mais tranquila possível. Brasil!